Vair Itagiba, a cabeleireira Regina Tomás, Marcelo Itagiba e o pastor Renato Vargens. O versículo do dia se encontra em Lucas 6, verso 38, e diz assim: Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Amém? Boa tarde, senhores. Boa tarde. Vou começar aqui com o pastor Renato Vargens. Pastor Renato, com o benefício da dúvida, o julgamento de Jesus poderia ter tido um outro resultado? Poderia ter tido um outro resultado se tivesse algumas implicações e algumas vontades políticas na época. No entanto, Pilatos ele preferiu abrir mão de algumas prerrogativas em virtude de algumas posições as quais ele julgava que deveriam ser mantidas. Eu acho que sim. Professor Ivair Itagiba, a carga de sentimentos negativos em relação a uma pessoa, ela impede a avaliação precisa dessa pessoa? Não resta dúvida que a construção do conhecimento de qualquer pessoa, de qualquer fato, depende sempre da perspectiva em que a pessoa se coloca. A consciência é um elemento essencial dessa avaliação. Então não há dúvida que o espírito é dado em alguns momentos a instante de obscuridade. O obscurecimento do espírito pode se dar pelo sentimento, por uma paixão qualquer. No caso do cristianismo, é sempre bom lembrar que o julgamento de Jesus se deu sob forte tensão emocional. Sim. Então o elemento de avaliação daquela figura histórica, daquela figura religiosa, se dava sobre um forte grau de emocionalidade. É preciso verificar, inclusive, que o julgamento de Cristo foi um julgamento político. Aliás, os romanos, de uma maneira geral, só julgavam os seus iguais pelas leis romanas de forma, vamos chamar assim, quase que justa. Os demais não eram considerados como iguais. E o julgamento de Cristo foi um julgamento político, onde nem o benefício da dúvida valeria, porque o que havia, na verdade, era uma predisposição à condenação. E, além disso, o próprio Cristo não deixou ninguém em dúvida com a sua mensagem e a que veio. Então, eu acho que essa é uma questão importante. Foi quase como que um réu confesso, não dos crimes que lhe imputaram, mas um réu confesso da sua atividade de pregação e de transformação dos homens. Quando o jogador Ronaldo Fenômeno diz que o presidente Lula bebe, isso daí influi no julgamento popular do presidente, Regiana? Eu acho que é assim, a população, assim, o brasileiro, ele não é tão esclarecido, né? Então, acho que tem que dar crédito. Agora, uma vez, quando fala que bebeu, todos vão acreditar que ele bebeu. Isso daí? Que ele bebe, no caso, né? Eu acho que isso, na verdade, é uma polêmica gerada em função do quê? De uma pergunta inoportuna feita pelo presidente, né, que não pode se dar ao luxo de fazer brincadeiras. O presidente da República é o presidente da República. Fez uma brincadeira com o Ronaldo e recebeu uma brincadeira de volta. Ou seja, quem dá confiança leva de volta. E foi exatamente o que aconteceu. Essa questão do Ronaldo estar gordo ou que o presidente bebe, isso é uma coisa de cada um, né? O Ronaldo está lá, é um grande atleta, vai disputar a Copa do Mundo, com certeza nós estamos torcendo que ele traga a taça para o Brasil. Então nós temos todo o respeito aos nossos jogadores que estão lá colocando o melhor de si para trazer a Copa do Mundo. Fez uma brincadeira, levou uma brincadeira de volta. Pastor Renato, a manipulação de informações induz a falsos julgamentos? Não tenha dúvida quanto a isso, né? É lógico que sim. As pessoas são absolutamente manipuláveis. E, infelizmente, a falta de formação da sociedade brasileira, a falta de oportunidade que o cidadão tem de ter contato com a cultura, com boa literatura, né, com diversas coisas que contribuem para o enriquecimento e o crescimento pessoal, faz com que as pessoas sejam altamente manipuláveis. E isso automaticamente impõe a essas pessoas, né, um certo tipo de impressão ou de pré-julgamento que leva a estas mesmas pessoas a um estado de deterioração emocional. O preconceito, que é o pré-julgamento, faz parte exatamente disso que o pastor falou, da ignorância. Exato. Porque quem não conhece as coisas prejulga. E ao prejulgar, julga de forma equivocada. Então, eu acho que ele tocou num ponto que me parece essencial. E aí eu me lembro muito
da nossa querida Tereza Arcuri, que lutou tanto pelos CIEPs no estado do Rio de Janeiro, para dizer que aquele é o modelo verdadeiro de educação que nós precisamos no Brasil, para que o quê? Que as pessoas possam ter a oportunidade de poder escolher cada vez melhor. E você só escolhe melhor através da educação, que a educação é que dá as bases, que dá os fundamentos, que dá a condição da pessoa poder, no futuro, tomar uma decisão mais embasada em fatos que ela estudou, Exatamente. que ela procurou saber, que ela procurou se informar. Então a ignorância leva a preconceitos, leva a julgamentos equivocados e leva muita gente a ser manipulada por uma turma de pessoas sem escrúpulos, sem moral, que na verdade só almejam o bem próprio. E o que nós temos que pensar é no bem comum. E só a educação tira a pessoa da escravidão. E o aumento de escolaridade. Exatamente. Porque se você faz com que as pessoas tenham um nível melhor de escolaridade, se você proporciona a essas pessoas acesso à educação, automaticamente elas vão conseguir refletir se aquilo às quais elas estão ouvindo é de fato manipulável ou não. E a educação, é bom a gente frisar, que ela começa na mais tenra idade. E barriga vazia não consegue estudar. Por isso que eu sempre defendo a questão da escola em horário integral, onde a criança entra na escola, toma o seu café da manhã, vai para a sala de aula, aprende com o professor, almoça, faz uma atividade esportiva, faz uma atividade cultural, janta e depois a entrega aos seus pais. Eu digo, eu se escolhi para os meus filhos uma escola de período integral e pude pagar por isso, eu quero escola de período integral para todas as crianças brasileiras, porque nós só vamos tirar esse povo mais humilde da miséria e da pobreza, dando a eles educação e a possibilidade de se transformar cada vez mais num povo consciente, num povo que sabe escolher, num povo que defenda efetivamente os seus interesses. O que Platão dizia sobre educação, professor Ivaí? Platão imaginava que uma verdadeira civilização só poderia ser grandiosa caso seu povo fosse suficientemente educado. Portanto, a educação ela é um elemento de transformação política. Eu digo até, lembrado pelo Marcelo, a característica do CIEPs, na verdade, um grande instrumento político revolucionário de uma sociedade é a construção do espírito dessa sociedade. O espírito dessa sociedade é a capacidade que essa sociedade tem de enfrentar os inumeráveis problemas que a civilização vai oferecendo. E eu não tenho dúvida que os gregos percebiam isso com muita clareza. Eles entendiam que não há civilização sem uma verdadeira sociedade substancialmente educada. E hoje nós sabemos que a educação ganhou uma dimensão de complexidade muito grande. Por isso que, bem lembrado aqui a questão do CIEPs, eu acho que ele foi um instrumento, uma instituição, e é um instrumento, uma instituição transformadora que a sociedade brasileira tem que recomeçar novamente a implementar no Brasil por outros mecanismos, outros modos, outros procedimentos. Porque vamos imaginar o seguinte, nas grandes cidades brasileiras, onde você tem um acúmulo e uma concentração de pessoas nessas localidades, se não tiver, além de educação e cultura, e além de boas maneiras, como é que as pessoas conseguem conviver num espaço onde existem milhões de pessoas dividindo as mesmas ruas, dividindo os mesmos acessos, trafegando no mesmo tráfego? Então é isso que eu digo, a gente precisa ter boas normas, boas educações, né, boas formas de agir em relação ao outro. E isso tudo você só aprende a partir do momento em que você tem educação, que você tem cultura, de que você tem formação, de que você sabe que para poder exercer o seu direito, você tem que respeitar o direito do próximo. Quer dizer, o seu direito acaba aonde o direito do próximo começa. E aí nós voltamos ao tema, que é a questão do benefício da dúvida, né? O benefício da dúvida é um instituto que deve ser preservado, porque se você não tem uma prova consistente, se existe uma dúvida sobre o cometimento de um erro, sobre um cometimento de um fato por parte de uma pessoa, essa pessoa não pode ser julgada, mas só os povos mais esclarecidos, mais educados, é que tem a condição de ter o discernimento, de ter o conhecimento dessas questões. Por isso que às vezes a indução é política e às vezes ela é manipulativa de acordo com o bem-estar de quem está julgando. Né? E quando há essa indução por parte da sociedade ou por parte daqueles que formam a opinião da sociedade, fica extremamente complicado. Eu concordo.